Só um instantinho, pessoal, porque por algum motivo eu não estou conseguindo compartilhar aqui a minha tela. Só mais um instantinho. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Estamos. Beleza. Bom, então, o principal objetivo dessa disciplina de SGBD vai ser a gente estudar cada componente do sistema, de um sistema de banco de dados, tá certo? Na disciplina de fundamento de banco de dados, vocês aprenderam foi o primeiro contato de vocês com a tecnologia de banco de dados, tá certo? E em qualquer curso no mundo de banco de dados, esse primeiro contato é feito através do modelo e banco de dados relacional, tá certo? Então, vocês aprenderam álgebra relacional. Quando a gente foi estudar o modelo relacional, nós estudamos as restrições de integridade do modelo relacional, tá certo? E depois a gente entrou no estudo da linguagem SQL. Deixa eu ver aqui. Bom, então a gente estudou a linguagem SQL, e aí a ideia, né, na linguagem SQL foi que a gente se dedicou esse modelo de aula, é porque toda vida que alguém quer entrar, eu tenho que parar. Só um instantinho, pessoal. Professor, existe Oi. uma funcionalidade que você consegue marcar a reunião previamente e adicionar todos os e-mails dos alunos para eles entrarem automaticamente. Esse é o problema, Daniela. Porque eu teria que sair procurando o e-mail de cada um de vocês e digitar. Entendeu? Entendi. A turma tem 45 alunos. Realmente fica... Se alguém pudesse fazer isso para mim, mas eu agradeceria. Mas pode ser. A gente pode fazer um link para todos colocarem os e-mails. Certo. Se alguém puder aí fazer aquele sitezinho que eu não sei qual é, mas tem um sitezinho bem bom que dá para colocar todo mundo os e-mails. Pronto. Se vocês conseguirem mandar a lista de e-mails que eu consigo copiar e colar facilmente, eu posso fazer isso. Tá bom? Ó. Não tem o Launchpad, não? Aqui, ó, pessoal, tem um link aí, eu coloquei no chat. Aí cada um bota o e-mail lá no Launchpad. É o Launchpad, né? Isso, beleza. aí é mais fácil, tá? Tá o cara mesmo, viu, boy? Então vamos lá. Bom, então quando a gente estudou aquela parte da linguagem SQL em fundamento de banco de dados, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu, depois de ter aprendido a modelar um banco de dados e projetar um banco de dados relacional, a gente aprendeu a criar o banco de dados, né? Inclusive a gente viu que a gente pode definir o espaço de armazenamento do banco de dados, dizer em que arquivos os dados do banco de dados vão estar armazenados, né? A gente viu que no SQL Server usa o conceito de file groups para isso, no Oracle e no Postgres é o conceito de table space, tá certo? Nós estudamos também a parte de fragmentos de código, né, em fundamentos.
A gente estudou como definir funções, stored procedures, né? E gatilhos, né? Então, foi essa parte aqui de fragmento de código. E, por fim, a gente estudou um pouco da criação de índice. A gente não estudou como é que é. Eu mostrei para vocês como é que o índice é estruturado, mas não detalhei muito isso, né? E não discutimos, né, propriedades, né, quando a gente está criando o índice, que a gente pode definir para a gente tornar o sistema de banco de dados mais eficiente, em termos de ou diminuição do tempo de resposta de uma consulta, ou aumentar o número de consultas executadas por unidade de tempo. Bom, então, agora o que a gente vai estudar são os componentes, né, de um sistema de banco de dados. Então, a gente vai aprender aqui que uma consulta SQL, que vocês aprenderam a escrever, ela, quando é submetida para o sistema de banco de dados, ela vai passar pelo compilador da ML, tá certo? Aí, essa consulta, eu cheguei a mostrar para os meus alunos do semestre passado, essa consulta SQL é mapeado um plano de execução de consulta. A gente vai aprender nessa disciplina que existem dois planos, o primeiro plano lógico, depois o plano físico, tá certo? E a gente vai ver como é que o processo, essa máquina de consulta funciona, né? Por exemplo, quando ela gerar o plano físico, ela vai para cada operador da álgebra, do plano lógico, um operador da álgebra relacional, por exemplo, uma junção ou seleção, eu posso ter um operador físico, ou seja, um algoritmo diferente que implementa aquele operador. E aí, essa máquina de consulta vai tomar a decisão de qual é a melhor implementação. Para isso, a gente vai ver aqui que o banco de dados precisa armazenar estatísticas, certo? Os dados que estão armazenados de consultas submetidas a esses dados. Tem um problema também muito importante aqui, que até hoje é um problema em aberto na área de banco de dados, que é o problema de enumeração da junção. Então, vocês viram que a gente pode especificar uma consulta com várias junções, tá certo? Uma junção de, sei lá, 10 tabelas. E esse problema é um problema NP difícil, ou seja, definir a ordem que as junções vão ser executadas, porque a junção é uma operação binária. Então, se eu tenho 10 tabelas envolvidas, eu tenho inúmeras possibilidades de fazer essa junção, certo? De enumerar ou definir a ordem de execução dessa junção. Isso a gente vai também abordar, tá certo? E, como eu disse, é um problema aberto. Se usa programação dinâmica para isso, quer dizer, não é a solução ótima, mas é uma solução eficiente, mas mesmo assim ela ainda é de alto custo computacional. Bom, a outra coisa que a gente vai estudar é a parte de gerenciamento de transação, tá certo? Quando a gente fala de gerenciamento de transações, a gente vai pensar sempre em duas coisas. Um é controle de concorrência e outra é com relação à recuperação do banco de dados após a ocorrência de falhas, tá certo? Então, a gente vai ver como é que é feito o controle de concorrência, né? A minha ideia, quando eu gravar a primeira aula, eu vou mostrar para vocês o que é que poderia ser um problema com relação ao controle de concorrência, eu executar duas transações e gerar um estado inconsistente no banco de dados se o mecanismo de controle de concorrência está desligado. Se eu ligar, ele gera um estado consistente, tá certo? Vocês já fizeram SO? Não. Não. Não, é tudo Próximo bem. semestre. Em SO, tá bom, então em SO vocês vão estudar um conceito, né, que é de semáforo, que esse conceito de SO veio da parte de controle de concorrência de banco de dados. É quando eu quero, são vários processos querendo acessar o mesmo recurso. A mesma coisa aqui, várias transações, né, várias consultas, operações de update, querendo acessar o mesmo objeto, tá certo? Então, essa é o foco, né, da área de controle de concorrência. E com relação à recuperação, é o fato de quando eu estou executando uma transação, o sistema cair, né, o sistema de banco de dados, quando voltar, né, voltar a rodar, ele saber o que é que vai fazer com as operações daquela transação que não terminou, certo? Ou a transação terminou, mas o que ela fez não foi gravado em disco, mas quando ela dá o commit tem que ser efetivado no banco de dados, então ele também tem que garantir isso. A gente vai ver que
Inclusive, em Fundamentos, a gente viu lá que existe o conceito de arquivo de log. Então, o arquivo de log está muito ligado aqui ao gerenciador de transação, mais especificamente ao gerenciador de recuperação dentro do gerenciador de transação. Bom, um outro componente que a gente vai estudar é o gerenciador de buffer, tá certo? Essa é uma área também muito interessante em banco de dados, tá certo? Deixa eu localizar aqui o slide, porque eu estou só com a versão PDF aqui dos meus slides. Deixa eu ver aqui. Só adiantar para vocês um problema, não sei se a Laura está aí, mas ela sabia que ela está trabalhando no projeto comigo. O meu notebook, há 10 dias atrás, deu um problema na placa lógica, né? Até agora não conseguiram consertar. Eu consegui, tem parte dos meus dados estavam no Dropbox, tá certo? Consegui um computador, que era um MacBook Pro, tá certo? Só que eu consegui uma do meu irmão de 12 anos atrás. Aí qual é o problema que eu estou tendo? Por exemplo, os slides que estão no Keynote, né, que foi na versão mais recente, eu não consigo abrir na versão desse MacBook Pro que eu tenho. Então, vou ter que resolver esse problema, entre outros, né? Isso aí é só, talvez, o mais simples. Então, peço, por enquanto, desculpa a vocês, porque eu estou ainda com os slides aqui no PDF. Deixa eu ver aqui. Inclusive, professor, o senhor vai postar os slides? Ah, Eu não sei se já foi feito. Oi, professor. Eu não sei se já foi feito. Eu esqueci. Certo, certo. Eu vou postar, tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, desculpa, pessoal, por esses problemas, mas eu não. Opa, pronto. Então, aqui a ideia do gerenciador de buffer é o seguinte. O grande gargalo de banco de dados, a gente vai estudar nessa disciplina, vai ficar bem claro para vocês, é o acesso a disco, né? Apesar da gente já ter SSD hoje em dia, a gente também vai discutir isso, né? Meios físicos de armazenamento, a gente vai estudar disco magnético e vai estudar também SSD, tá certo? Além de entrar um pouco na parte de memória terciária. Bom, então o grande gargalo é o acesso a disco. Aí a gente vou mostrar para vocês, né, porque o acesso a disco é lento, mesmo o SSD sendo mais rápido também, há um delay muito grande entre acessar a memória principal, né, e eu recuperar algo que está em disco, então a CPU pode ficar esperando muito tempo. Então, para evitar esse problema, o que é que acontece? Se pega páginas, né, dados do banco de dados, que a gente sabe que na estrutura lógica de um banco de dados está organizado em páginas. Então, páginas do banco de dados vão ser carregadas na minha memória principal, certo? Só que o problema que eu tenho aqui é o seguinte, que o banco de dados, né, a quantidade de páginas que eu tenho no banco de dados é muito maior do que eu posso armazenar em memória principal. Então, eu tenho que escolher uma política eficiente para manter páginas aqui que vão ser realmente acessadas no futuro próximo, tá certo? E quem vai ficar fazendo o gerenciamento dessa área de buffer é o gerenciador de buffer que a gente vai estudar, tá certo? Então, dependendo da carga de trabalho, né, então quando eu falar de carga de trabalho, também é um conceito que a gente vai ver muito aqui, significa o quê? São as aplicações que estão acessando o banco de dados, tá certo? Qual tipo de consulta, se é só consulta, se é atualização, muita inserção, remoção de dados, tá certo? Então, dependendo do tipo da carga, de característica da carga de trabalho, existem políticas mais eficientes. Então, a gente vai ver aqui, ó, mais lá na frente. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Existe a política LRU, que eu vou sempre porque é o seguinte, quando o buffer está cheio, eu quero carregar uma página que estava em disco no buffer, eu preciso carregar aquela página no buffer, eu tenho que escolher uma página para sair. Então, se eu estou usando a LRU, ele vai tirar quem?
aqui foi menos recentemente utilizada, tá certo? Então, foi utilizada há mais tempo, é a página que está na área de BAFA que foi usada mais remotamente, né, há mais tempo. Não está sendo muito usada agora, tá certo? Existe a outra política, que é a LFU, tá certo? Que, ao invés de ele considerar o tempo, né, que a gente chama de recência, ele vai considerar o quê? A frequência, né? Então, ele vai sempre manter em buffer as páginas que estão sendo mais frequentemente acessadas, certo? Então, isso, dependendo da carga de trabalho, cada política tem suas vantagens. E a gente vai ver uma outra política, que é chamada de política ARC, né? Que ela fica se adaptando à carga de trabalho dinamicamente, né? Em horas, ela vai estar referenciando, priorizando a recência, tá certo? E hora, ela vai estar priorizando a frequência. Então, a gente vai ver essa política também, que é bastante interessante. Vocês estão percebendo que os meus slides, eles estão... parte deles estão em inglês, tá certo? Mas se alguém tiver alguma dificuldade com inglês, pode me perguntar, não se acanhe, tá certo? Passar e-mail e tal, que eu ajudo a explicar os conceitos que estão em inglês, tá certo? Bom, então falei aqui do gerenciador de buffer, e a gente vai falar um pouco do gerenciamento de armazenamento, tá certo? Quando vocês fizerem SEO, um tópico, talvez vocês vejam por lá, é o conceito de sistema de arquivo. Alguém já ouviu falar de sistema de arquivo? Sim, geralmente quando você faz dual boot no PC, você tem que separar uma partição em outro formato. Pronto. Verdade. Quando você dá um boot, dependendo do sistema operacional, tá certo? Ele vai carregar o sistema de arquivo. No Windows, o sistema de arquivo é o NTFS, tá certo? E no Linux, tá certo? Ele usa o conceito, é o sistema que a gente chama de inodes, tá certo? E a gente vai explicar bem a diferença entre esses dois tipos de sistemas de arquivo. Antigamente, no curso de computação, tinha uma disciplina específica para isso. Por quê? Porque vocês estão vendo que todos os outros componentes aqui do sistema de banco de dados estão em cima de quem? Desse sistema de armazenamento, que é um sisteminha de arquivo. Tá certo? E como essa disciplina ela tem um tempo para acabar, a gente não pode entrar em detalhe muitos detalhes em cada componente desse, mas a gente vai ver as principais características de um sistema de arquivo. Certo? Então, é muito interessante, o sistema de arquivo, inclusive, tira muito proveito, né, para otimizar o acesso a disco. Tá certo? Por exemplo, não sei se você ouviu falar do conceito de bloco e tal, então, o sistema de arquivo ele trabalha muito com isso. Então, a gente vai ver esses detalhes aqui. Bom, e com relação aqui à parte física do banco de dados, né, o que a gente vai estudar mais aqui é os arquivos, as estruturas de índice, tá certo? Quem fez fundamentos comigo, eu mostrei para vocês a ideia dos índices hash, mas a gente viu também a árvore B+, mas a gente vai detalhar mais agora como é que funciona a árvore B+, tá certo? Diferenciar a árvore B+, de uma árvore B, porque existe esse conceito de árvore B também, mas a árvore B não é implementada na prática, que é implementada a árvore B+. E aí, por que a B+, é implementada? Porque a altura da árvore, vocês fizeram estrutura de dados, não fizeram, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, vocês estudaram a parte de altura de árvore, então a altura da árvore é fundamental para determinar a eficiência de uma estrutura de índice. Porque quanto mais baixa a árvore, menos acesso eu tenho a disco. Porque cada nó que eu desço na árvore é uma página que eu estou acessando aqui no meu banco de dados. É um acesso que eu tenho no meu banco de dados. Se a árvore é mais alta, eu tenho mais acesso para chegar até o nó folha, porque todas os ponteiros para a gente acessar alguma tupla através de uma estrutura de índice, eu tenho que chegar sempre ao nó folha, na árvore B+. Né? Na árvore B posso ter sorte e acontecer isso já na raiz.
mas, por outro lado, a árvore B vai ser mais alta, né? Então, esse é o problema. O que mais? Bom, acho que basicamente seria isso que a gente vai estudar, tá certo? Então, aqui dentro dessas áreas, né, desses componentes, em termos de pesquisa, eu tenho trabalhado, por exemplo, entrou agora um aluno no mestrado que vai trabalhar comigo, que é o Franklin, não sei se vocês conhecem, né? A gente vai utilizar machine learning, tá certo? Para definir, primeiro, em que momento criar um índice, né? Na realidade, primeiro é definir se deve ou não criar um índice para uma determinada tabela, depois definir em que momento criar aquele índice, e depois tomar a decisão só. Eu só precisava daquele índice naquele determinado período de tempo, né? Então, logo após esse período de tempo, eu posso remover o índice. Então, isso ser feito tudo de forma automática. Então, é bem interessante essa linha de pesquisa. Deixa eu só permitir mais alguém entrar aqui, peraí. Outra parte interessante também é que na máquina de consulta, tá certo? A gente também, porque a minha ideia agora é trazer inteligência para todos esses componentes do sistema de banco de dados. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui se usa no processamento de consulta, trabalha muito com heurística, tá certo? Mas nem sempre a heurística é o método mais eficiente. Então, a ideia é trazer aprendizagem de máquina para cá também, tá certo? Ter também operadores físicos que são mais eficientes para rodar, por exemplo, em SSD. Então, porque se você olhar para trás, o sistema de banco de dados evoluíram sempre pensando em quê? Que os dados estavam armazenados em disco magnético. Agora, os bancos de dados começam a ser armazenados em quê? Em SSD. Então, e SSD tem uma característica que a difere de muito, que basicamente faz a diferença dela com o disco magnético. Porque no disco magnético, uma operação de leitura e escrita tem o mesmo custo com relação a tempo de execução e consumo de energia. Já em SSD, há uma diferença grande, tá certo? Uma operação de leitura, o tempo de execução dela é bem menor, né, pode ser de 3 ordens de magnitude menor do que a operação de escrita, e o consumo de energia também é menor, tá certo? E a ideia é, quanto mais eu evitar operações de escrita em disco, tá certo? Eu posso otimizar o uso do SSD. Sem comentar o fato de que a vida útil de SSD depende de quê? Do número de operações de escrita sobre SSD. Não sei se vocês sabiam disso. Então, por exemplo, os pendrives que vocês têm, que é memória flash, é um tipo de SSD. Então, se você ficar usando ele por um bom tempo, ele vai deixar de... ele não vai mais ser utilizado. Por quê? Porque ele atingiu o ciclo máximo de operações de escrita sobre aquela mídia, e aí ela não funciona mais. Tá certo? Então, quanto mais eu evitar o número de operações de escrita, melhor em SSD. Aí eu vou mostrar para vocês, né, quando chegar nessa parte de SSD, que, por exemplo, quando a gente executa consulta sobre o banco de dados, tá certo? São executadas também operações de escrita, porque como eu tenho o plano de execução pode ser muito grande, eu tenho uma consulta que envolve 10, 20 tabelas, tá certo? Então, eu preciso armazenar resultados temporários na memória secundária. Se ela for SSD, isso significa o quê? Que eu estou deixando de aproveitar as melhores propriedades de SSD, tá certo? Porque eu estou escrevendo muito sobre ela. Oi? Tem uma dúvida no chat. Hã? Tem uma dúvida no chat. O João Pedro... Posso Porque ler? eu não estou conseguindo ver o chat. Pode, claro. Eu prefiro, pessoal, que vocês interrompam e façam uma pergunta, porque eu não consigo, porque nesse computador, nesse MacBook, eu não estou conseguindo ver o chat. Certo. O João Pedro perguntou assim, do ponto de vista da sua disciplina, o que seria uma definição de heurística? Boa pergunta. É porque eu acho que vocês não fizeram pesquisa operacional, não, né? Eu nem sei se tem no curso. Não. Bom, o heurística é o seguinte,
eu tenho um problema, a parte de CAN vocês fizeram, né, que é análise de algoritmo. Sim, sim. Pronto. Então, vocês sabem o conceito de complexidade de algoritmo. Então, quando eu tenho um algoritmo um problema que ele é NP difícil, então não existe nenhum algoritmo de tempo polinomial que vai resolver aquele problema. Bom, então qual é uma estratégia que eu posso utilizar para diminuir essa complexidade? É utilizar uma heurística, tá certo? E com base nessa heurística, por exemplo, eu tinha um conjunto de N soluções para um determinado problema, tá certo? Bom, a solução ótima estaria nesse conjunto. Quando eu uso uma heurística, eu vou diminuir esse conjunto de N elementos, cardinalidade N, vamos supor, para N sobre 2. Mas eu tenho que usar uma heurística de forma tal que vai assim, garantir que, se a solução ótima não está nesse N sobre 2 elementos, né, que eu reduzi o conjunto anterior, o conjunto inicial, a melhor solução dentro desse subconjunto, né, de N sobre cardinalidade N sobre 2, tem uma solução que tem uma eficiência muito próxima da solução ótima. Tá certo? Então, essa é a ideia de heurística. Bom, quando a gente for ver a parte de processamento de consulta, eu falei para vocês que o problema de enumeração de junção é um problema MP difícil. Então, uma heurística, para eu diminuir essa complexidade, é usar uma organização que a gente chama de árvore com profundidade à esquerda, né? Left Deep Tree. Tá certo? Então, essa é uma heurística que eu vou utilizar. Tá certo? Então, a heurística é um critério, uma estratégia, tá certo? Que eu vou utilizar para reduzir a complexidade de um problema que é NP difícil. Essa seria o conceito que eu daria para a heurística. Certo? Beleza, professor. Falou, cara. Sim, outra coisa interessante aqui, por exemplo, na parte de recuperação, né, que está dentro aqui de gerenciamento de transações, né, que está com um aluno de doutorado, que está tendo publicações excelentes. Ele está definindo um mecanismo de recuperação para banco de dados em memória principal. Então, hoje em dia, né, principalmente os bancos de dados que trabalham com aplicações OLAP, né, aplicações OLAP, o pessoal gosta de chamar de BI, que mais? Data Warehouse, tá certo? Inclusive, a gente vai passar por... a gente vai classificar essas aplicações sobre banco de dados, OLTP e OLAP, né? Então, esses bancos de dados de memória principal, eles estão sendo muito utilizados para quem trabalha com aplicações OLAP, e que são aplicações hoje que dão muito dinheiro, né? Pessoal de bolsa de valores e tal. E aí, esses bancos de dados eu tenho um problema, porque é o seguinte, o banco de dados, ele nunca existiu em memória persistente, ele só existe na memória principal. E se eu tiver uma falha de sistema, ou cair energia, eu vou perder o conteúdo do meu banco de dados, né? E aí eu tenho que ter um mecanismo de recuperação que consiga recuperar esse banco de dados que estava em memória principal, tá certo? Então ele está propondo isso, e o mecanismo dele é muito interessante, porque é o seguinte, na maioria dos sistemas de banco de dados, quando tem uma recuperação, eu não consigo submeter transações ao sistema de banco de dados, porque ele está só recuperando. E nessa estratégia dele, ao mesmo tempo que eu estou recuperando, eu vou aceitando transações, certo? Então, e aí por isso que a gente está conseguindo publicações muito boas, e é uma área bem interessante de se trabalhar, né? Outra, né, a gente estava com um aluno de mestrado, mas aí com essa pandemia ele se desmotivou, mas era ter uma política de gerenciamento, de substituição de páginas em buffer, certo? Mais inteligente do que a gente tem as atuais. De novo, aqui também eu posso pensar aqui alguma coisa de machine learning, certo? Ou posso pensar em políticas que usam heurísticas, né? Voltando para o tema de heurística aqui, tá certo? Então, assim, para quem for pensar em ficar na academia, fazer mestrado e tal, então tem muito, e quiser trabalhar com banco de dados, né? Tem muita coisa interessante para a gente trabalhar, que é na área core, né, de banco de dados, né? Então, porque existem, por exemplo, outras áreas, né, dentro
da área de banco de dados, né, que sub-áreas, né, vamos dizer assim, que não tenha muito a ver com a área core de banco de dados. Né? Então, por exemplo, o projeto que a Laura está trabalhando, ela pode depois comentar com vocês, a gente está trabalhando mais com integração de dados, então não está preocupado muito com isso aqui, tá certo? A gente está preocupado mais com a integração de banco de fontes de dados armazenados em fontes heterogêneas, certo? E, além disso, usar o conceito de Knowledge Graph, né, que é fazer essa integração através do uso de semântica. Né? Então, é uma área de banco de dados que não trabalha com core de banco de dados. O que mais que a gente poderia falar? Bom, o pessoal de banco de dados que trabalha com mineração de dados, o machine learning mesmo, tá certo? Não trabalha em área core de banco de dados. O que eu estou querendo é usar essas, por exemplo, usar machine learning para tornar esses componentes aqui mais inteligentes, tá certo? Então, é trazer inteligência para dentro desses componentes. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Comentário? Professor, o senhor faz essas pesquisas e publicações para algum laboratório, como o ARIDA ou LSPD? Não, ele trabalha no ARIDA, né? ARIDA, né? Eu, Zé Maria, a Vânia também, né? Então, meus alunos estão... E tem algum caso que vocês postam, publicam, o site oficial, uma página? Algo do tipo? Como a gente tem acesso também a alguma publicação para leitura? Cara, inclusive, aproveitando esse mote aí de vocês, eu ia falar isso, para os 2 alunos com maiores notas, eu vou dar de presente o meu livro, né? Que foi resultado da minha tese de doutorado, que tem a ver com essa parte de controle de concorrência em sistema de banco de dados múltiplo, tá certo? Então, na minha tese, tinha a preocupação da integração de dados, mas eu estava trabalhando numa área core para fazer essa integração dos dados, né, no que diz respeito a controle de concorrência e recuperação. Uma outra fonte que vocês podem ver as minhas publicações é olhar o meu currículo Lattes. Vocês já ouviram falar do currículo Lattes? Já. Pronto. Se vocês botarem lá Ângelo Braga no currículo Lattes, vocês vão ver lá, ou então minhas publicações. Algumas das minhas publicações, lá no ResearchGate também, vocês podem ver. Vocês conhecem essa plataforma? Essa eu não conheço. Pronto. Coloquem no Google ResearchGate, tá certo? E aí, vocês botam o mesmo nome e vão ver lá as publicações. O ResearchGate, a ideia era ser uma plataforma que é o seguinte, quando eu publico no periódico, até eu teria que comprar a revista para ler meu artigo, tá certo? A princípio seria assim. E a ideia do ResearchGate era acabar com essa lógica, né, das empresas ganharem dinheiro com os artigos dos pesquisadores. Isso é com qualquer revista, viu, pessoal? Nature, qualquer um. Professor, pode escrever, por favor. Pode escrever, por favor, o nome do site. Eu mando aqui no chat, calma aí. Tá, obrigada, Laura. Então, no início, todos os meus artigos que eu estava publicando, eu estava colocando lá. Então, para alguns artigos meus, lá tem o texto completo. Só que há uns 3 anos atrás, uma das grandes editoras que eu publico, né, que é a Elsevier, ela mandou um e-mail para mim, dizendo o seguinte, descobrimos que tem um site que está plagiando seus artigos, mas o senhor não precisa, a gente vai entrar com as medidas judiciais cabíveis, mas o senhor não precisa se prejudicar porque é responsabilidade deles. Mas não é responsabilidade deles, porque eu coloquei meus artigos lá, porque a gente queria quebrar essa lógica. Então, para vocês terem uma ideia como o jogo é meio pesado desses periódicos, tá certo? Mas, assim, esse do meu aluno, que a gente teve um artigo não sei se vocês já ouviram falar, a ICM, Association for Computer Machinery, é como se... no Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Computação, tá certo? Então, a ACM seria a SBC dos Estados Unidos, só que tem visibilidade mundial. E ela tem uma revista que não só é de banco de dados, mas de toda a computação, que é a ACM Computing Surveys, tá certo? Onde lá surveys é você pegar um determinado problema
e analisar diversas soluções para aquele problema e fazer comparações entre elas, porque isso é bom para quando você vai propor algum problema, alguma solução para aquele mesmo problema, você vai dizer, olha, já estudei todos esses, identifiquei esses problemas e essa minha proposta é mais interessante. E essa revista é uma das mais conceituadas na área de computação, porque não é só de banco de dados, tá certo? Ela tem fator de impacto 7,99, não, 999, tá quase 8, que é altíssimo para a área de computação. Então, assim, olhem no meu Lattes, no ResearchGate, se não tiver o artigo completo, como eu tenho um PDF, eu mando para vocês. Tá bom? O que mais? Bom, eu acho assim, eu estava querendo aqui com esse slide motivar vocês, né? Eu estava querendo já poder aqui rodar a minha máquina virtual, rodar o SQL Server para mostrar para vocês o que era ter duas transações gerando um estado inconsistente no banco de dados, mostrar um plano físico de execução, tá certo? Eu tenho um slide, deixa eu ver aqui, eu posso mostrar aqui para vocês. Vai ficar por aqui. Então, eu vou mostrar um slide que o problema da numeração da junção que eu estava falando para vocês. Eu posso a junção entre aqui 4 tabelas, eu posso fazer várias formas, tá certo? Então, esse é o problema de numeração da junção. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. A outra coisa que vocês vão perceber, né, é que eu passo muita prática para vocês executarem. Por quê? Para vocês perceberem as diferenças, que a gente aqui vai aprender, quando estiver estudando processamento de consulta, a ler um plano de execução, né, e a partir daquele plano de execução que foi gerado, ou seja, Oracle, ou seja, Postgres, ou seja, SQL Server, você decidir por tomar determinadas ações para tornar aquele plano mais eficiente. Então, é por isso que é importante fazer essas práticas, porque vocês vão ver que a partir de um determinado plano de execução, criando um índice, colocando o índice, ao invés de secundário, como primário, ele fica mais eficiente. A gente tem 2 parâmetros que a gente define quando cria um índice, que vocês talvez lembrem, que é o PED Index e o Fill Factor, no caso do SQL Server. No Oracle é o PCT Free. Que esses parâmetros são fundamentais para determinar se a árvore vai ser mais alta ou mais baixa, tá certo? Na hora de criação dela. Bom, deixa eu ver aqui. Então, aqui vocês estão vendo, são os vários algoritmos, né? Vários operadores físicos que a gente tem para os operadores da álgebra relacional. Então, aqui o index, que é um dos tipos de operações, de operador físico para o operador de seleção. Aqui. Esse conceito de vetor de densidade, que trabalha com a parte de estatística, né, para definir o plano de execução. Eu quero mostrar aqui um plano de execução para vocês. Pronto. Aqui, ó. Para essa consulta aqui, que nada mais é do que uma... Não adianta eu marcar que eu não estou... Então, nada mais é do que uma junção entre essas 4 tabelas aqui, line item, parte sup, parte supplier, tá aqui. Aqui eu tenho as condições de junção, tá certo? Até aqui eu tenho a condição de junção, e aqui eu tenho uma operação de seleção, tá certo? Essa consulta aqui, se eu submeter ao SQL Server, ele vai gerar um plano de execução, deixa eu ver aqui,
Deixa eu ver aqui onde é que está o... Não, aqui é para mostrar a heurística. Bom, então aqui é um plano lógico, tá certo? Uma heurística que é aplicado para diminuir a complexidade da enumeração de junção é pegar essa operação de seleção aqui e colocar antes das operações de junção, que foi o que aconteceu aqui. E aí eu mostro isso no SQL Server, tá certo? O plano de execução dessa consulta, que ele faz isso mesmo, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que deve estar lá no final, porque eu vi que tem tipo um apontador lá. Aqui. Tá aqui não, pessoal. Eu peço desculpas. Espero que na próxima aula a gente consiga resolver esse problema. É bem interessante mostrar para vocês usando o próprio sistema bancário. Bom, de qualquer forma, a gente tem muita atividade aqui para executar para vocês entenderem a diferença. É uma pena não poder fazer isso hoje. Mas na aula gravada eu vou tentar resolver esse problema e mostrar para vocês. Aí na próxima quarta-feira a gente pode discutir mais isso. Certo? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje é o planejamento da disciplina. Vocês chegaram a ver lá no SIGA? Sim, o senhor colocou junto com o livro de texto, né? Foi. A única coisa que estava faltando era sobre as presenças, não tinha nada sobre, se eu não me engano. Eu dei uma vista por cima. Tá bom. Mas rapidamente, mas eu explico agora e eu vou melhorar, deixar mais claro isso. Tá certo? Tá bom. Bom, então para a gente ver, eu coloquei aqui o planejamento da disciplina, tá certo? Aqui, quando em aula presencial eu botava o dia, para quem faltasse a aula, ter mais ou menos uma noção de onde a gente estava no curso, mas aqui a gente vai ver em aulas, tá certo? Então a gente vai ter uma parte introdutória aqui de sistema de banco de dados, a gente vai falar, ter uma visão geral da arquitetura de sistema de banco de dados, classificação de sistema de banco de dados centralizado, distribuído, bem distribuídos, vários tipos de banco de dados distribuídos, tá certo? Aí depois a gente vai ver a parte de armazenamento de dados, aqui que a gente vai estudar aquele componente que é o gerenciamento de armazenamento, tá certo? Para isso a gente vai estudar bem como é que os dados são armazenados em disco magnético, né? Dentro do uso do disco magnético, não sei se vocês já ouviram falar do conceito de RAID, que é uma estratégia extremamente eficiente, tanto para garantir performance, como para garantir confiabilidade dos dados. Alguém ouviu falar de RAID? Sim. Bom, então, existem vários níveis, a gente vai estudar aqui os vários níveis, a diferença entre eles, o que é que... Vocês vão ver que, dependendo do nível, eu garanto mais performance e menos confiabilidade, ou mais confiabilidade e menos performance, certo? A gente vai estudar como os dados são armazenados em memórias de estado sólido, que são as SSDs, né? Na realidade, a SSD é um tipo de memória de estado sólido, eu falo sobre ele porque é o único que está no mercado atualmente, né? As outras estão ainda em pesquisa. É interessante falar de memória terciária, não sei se vocês sabem disso, mas essas grandes corporações que têm volume gigantesco de dados, os backups delas ficam guardando em memória terciária. Inclusive, tem um videozinho da Oracle que tem as fitas magnéticas, elas são tanto armazenadas como manipuladas por robôs, tá certo?
E aí é bem interessante ver isso. Depois a gente vai ver o gerenciador de buffer, depois a indexação, tá certo? Dentro de indexação, a gente vai estudar as árvores B, B+, os índices hash, tá certo? Mas, além disso, a gente vai estudar estruturas de índice, que são os arquivos grades, as árvores quadrantes e árvores KD, que são estruturas de índice que permitem a indexação por mais de uma chave de busca. Alguém poderia perguntar, bom, professor, mas quando eu dou um create index, eu posso botar vários atributos na chave de busca. Verdade, mas a chave de busca é única. Quando eu falo dessas outras estruturas, né, eu posso indexar por mais de uma chave de busca. Quando for falar de índice, é um experimento que a gente cria, por exemplo, um índice no, sei lá, empregado, certo? E a chave de busca vai ser composta, por exemplo, composta por matrícula e o atributo lotação. Se você fizer uma busca usando os dois atributos, é super eficiente, aquela estrutura de índice. Se você faz uma consulta usando só matrícula, que é a primeira parte da estrutura da chave de busca, super eficiente. Mas se você fizer uma busca por lotação, ele vai direto na tabela, mesmo que não tivesse a indexação por lotação. E nessas outras estruturas, não, tanto faz eu crio duas chaves de busca, matrícula e lotação. Se eu fizer uma consulta usando as duas chaves de busca é extremamente eficiente, só usar uma das chaves de busca também é extremamente eficiente. Tá certo? Depois a gente vai entrar na parte de processamento de consulta, tá certo? Quando terminar essa parte de consulta, eu estou prevendo aqui vocês já me entregarem a primeira lista, eu vou já explicar o que é a ideia dessa lista, tá certo? Depois a gente começa a parte de processamento de transação. A gente vai estudar quais são os protocolos utilizados para garantir o controle de concorrência, certo? Depois a gente vê a parte de recuperação, certo? A gente vê dois tipos de estratégia de recuperação que havia antes, sei lá, na década de 90, né? 95, sei lá. E depois, que é esse método Arias, certo? Que é bem interessante, porque é o seguinte, no método anterior, como eu fazia o arquivo de log, eu gravava imagem das páginas do banco de dados, a menor unidade para eu bloquear no banco de dados era a página. Com o mecanismo Arias, né, eu já consigo, independentemente da minha recuperação, bloquear, por exemplo, uma tupla. Certo? Aí alguém pergunta, professor, qual a diferença? A gente vai ver aqui no controle de concorrência, deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Múltipla granulosidade e bloqueios, certo? Existe, em termos de performance, uma diferença gigantesca entre eu bloquear uma tupla, ou bloquear uma tabela, ou bloquear uma página, bloquear a tabela, ou bloquear o banco de dados todo, tá certo? Eu posso bloquear table space, tá certo? Então, Professor, esse mecanismo... Oi? Eu acho que tá travado o slide. O que que tá aparecendo aí? O programa da disciplina. Não, eu tô vendo atividade Lab 1, Query Process. Eu não sei se foi só eu. Peraí. Vou parar a apresentação e iniciar outra. Agora vocês estão vendo o plano? Agora sim, eu tô vendo aqui. Bom, então aqui a gente tem a parte de recuperação e login, tá certo? Aqui em 30 de agosto, estou prevendo vocês entregarem
a segunda lista, tá certo? E o trabalho de implementação, tá certo? Então, como é que a gente vai trabalhar, né? Tipo, a grande maioria que conhece, que fez fundamentos semestre passado comigo. Vou gravar aulas semanais, tá certo? 2, 3 aulas por semana. E existe um encontro semanal, né? Então, o nosso encontro semanal vai ser às quartas, nesse horário. E o encontro semanal ele vai servir para quê? Para tirar dúvidas das aulas gravadas, tá certo? Aí é fundamental que vocês tentem, como as aulas são gravadas e vou disponibilizar no YouTube, tá certo? E eu tento nunca passar de 50, 60 minutos a aula, tá certo? É importante vocês, antes do encontro semanal, tenham assistido esses vídeos, tá certo? Para que vocês identifiquem as dúvidas e tragam para nosso encontro semanal, tá certo? Bom. Professor, oi? Os encontros vão ser sempre na quarta-feira? Sempre quarta-feira, nesse horário. Beleza. Obrigado. O link é o mesmo, viu, pessoal? Professor, eu vou tentar... Oi? Só uma dúvida, assim, sobre, no geral, a disciplina, o quanto de prática a gente vai ter, no sentido de a gente vai implementar um SGBD completo e vai ser que Não. Não? Ah, tá. Não, mas... É que eu pensei que ia ser isso, em C++, alguma coisa assim. Isso é um pouco difícil. Implementar o SGBD completo, mas era no caso do doutorado. Ainda bem. Eu já falava que é trabalho de implementação, pessoal. Bom, então a gente tem essas aulas, essa atividade síncronas, que é esses nossos encontros, né? Tá aqui o link, né? Inclusive coloquei aqui, esse é sempre o mesmo. Bom, dependendo da dúvida, a gente pode executar alguma prática usando o SQL Server, né? Durante esse encontro semanal. E as atividades assíncronas vão ser as aulas gravadas no YouTube, tá certo? Eu posso passar alguns artigos para vocês lerem e a gente discutir na aula presencial, na atividade síncrona, e por diante, tá certo? Com relação à avaliação, né? Então, a primeira P vai ser, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, como em FBD. Já adianto que esses trabalhos vocês podem fazer em grupo de até 3 alunos, tá certo? Tanto as listas como o trabalho de implementação, certo? A nota da segunda P vai ter uma lista, tá? E um trabalho prático, tá certo? E a nota da segunda P vai ser uma média ponderada, onde a lista tem um peso 2, tá certo? O trabalho prático tem um peso 1. Bom, o que é que vocês vão implementar? Vocês vão implementar seria um escalonador, né? Seria um subcomponente do componente gerenciador de transação, tá certo? Então, o escalonador ele fica dentro do gerenciador de transação, né? E, basicamente, a função dele é o quê? Com base no protocolo de controle de concorrência, ele escalonar as operações de transações distintas, usando esse protocolo, 2V2PL, que a gente vai estudar na disciplina, tá certo? Só que ele vai trabalhar com múltipla granulosidade, então eu vou ter bloqueio de tupla, página, tabela, tá certo? E banco de dados. E, além disso, ele vai ser capaz de detectar e resolver o problema de deadlocks, certo? Então, essa é a implementação. Se vocês lembrarem da figurinha lá do sistema de banco de dados, então, esse escalonador é um subcomponente daquele componente lá que eu mostrei, que é o gerenciador de transação, certo? Bom, vocês podem implementar em Python, Java ou C, tá certo? Mas, dependendo do que vocês forem utilizar, pode ser que eu permita, tá certo? O problema, assim, não é que eu permita, né? Eu tenho condições de ler o código de vocês. Se vocês forem fazer alguma coisa que eu não consigo ler o código, tá certo? O que mais? Bom, com relação à presença, aqui, ó, eu falo
das participação nas aulas online, tá certo? O que é que eu faço normalmente, né? Quem fez fundamentos percebeu isso. Eu passo alguns desafios que eu dou na aula, né? Para justificar a presença de vocês, tá certo? Naturalmente, nem todo mundo vai estar disponível sempre nesse horário para assistir o encontro semanal, tá certo? Isso não significa que vocês não vão ganhar presença, mas é importante, né, que quando eu definir uma atividade que vai valer presença, vocês me entregarem, tá certo? E não se preocupe que toda a minha comunicação com vocês é via Siga. Na hora que eu passar uma atividade que vai valer presença, eu vou colocar isso no Siga, tá certo? Então, eu digo, inclusive, quem fez fundamentos lembra disso, que eu disse, ó, o desafio está no slide tal, então esse desafio vai contar como presença, tá certo? Eu vou deixar esse texto aqui mais claro, realmente não está tão claro assim, não. Professor, sobre o trabalho prático que vai ter no meio durante a disciplina, esse documento que o senhor está lendo aí já teria especificação ou seria passado lá para o meio do Se eu fosse passar a especificação para vocês agora, vocês não iam entender. Por exemplo, vocês teriam que primeiro saber, quando eu falo de um escalonamento, o que seria o escalonamento, né? Eu teria que explicar para vocês que uma transação sobre banco de dados só tem operações de leitura ou de escrita, tá certo? Vocês teriam que entender o protocolo 2V2PL. E teriam que entender como é que se detecta deadlock, como é que resolve deadlocks, tá certo? Que é outra coisa que vocês vão ver quando for ver ou sistema distribuído ou sistema operacional, que é esse problema de deadlock, que também o pessoal herdou a solução desse problema da área de banco de dados. Então, assim, não daria para eu passar essa especificação para vocês agora, tá certo? Deixe chegar mais próximo de quando a gente estiver vendo essa parte de controle de concorrência, aí que a gente discute mais isso. Agora, isso não impede de você se antecipar, quiser entender, estudar isso sozinho e quiser me perguntar como é que seria essa implementação, aí eu posso conversar. Se eu for falar para vocês agora, vocês não vão entender nada. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Certo. A ideia vai ser, eu vou passar, eu quero que vocês tenham uma interface que vão receber operações de transações distintas. Essas operações vão ser submetidas ao escalonador. O escalonador vai estar rodando esse 2V2PL, né? Eu posso passar, dizer quais são os bloqueios que eu quero, se vai ser dupla, página, tabela, tá certo? Ele vai entender isso e vai também se preocupar em detectar o deadlock, certo? E aí a saída dele vai ser um escalonamento correto. Por exemplo, se eu mando duas transações e há um deadlock, ele resolve o deadlock, e a resolução é abortar uma das transações e deixar a outra executar. Então, a saída da entrada das duas transações vai ser só uma das transações. Que aí vocês vão ver, quando for ver deadlock, vai ser a mais antiga, que foi submetida primeiro. Esse é o critério para ele escolher quem ele vai abortar. Bom, aqui tem uma série de recomendações e avisos, tá certo? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui é o seguinte. Primeiro, vocês fazerem as práticas, né, que eu passo. Porque é só assim que você... Quem fez fundamento de banco de dados percebe isso. Você só aprende a linguagem SQL praticando. A mesma coisa vai ser aqui, em SGBD, tá certo? Então, essa é uma das vantagens da vida de DBA, que o trabalho dele é bem prático, é bem mão na massa mesmo, resolvendo problema de banco de dados, certo? Bom, então, fazer sempre as práticas que eu peço, né? Até porque às vezes eu coloco como desafio, vai contar ponto para vocês. O que mais? Aqui que eu... sim, importante, né? Os slides, pessoal, é mais como um roteiro de estudo para vocês, tá certo?
é fundamental que vocês ou escolham o livro texto 1 ou o livro texto 2, que eu deixei destacado de ensinar quando eu botei a referência bibliográfica no SIGA, certo? São os livros 1 e 2 que estão aqui abaixo na bibliografia. Então, vocês, com base no tópico que está lá no slide, vocês devem procurar o capítulo referente num desses 2 livros, tá certo? Ou em outro livro, se quiser ver, para aprofundar o conhecimento de vocês, tá certo? O programa é muito extenso, então não acumule matéria, né? Mas aqui, como as aulas vão ser, eu vou postar em vídeos, vocês podem ficar assistindo os vídeos várias vezes, então é uma vantagem para vocês, né? Começar o trabalho de implementação o mais cedo possível, não deixar para o final do semestre, né? Bom, trabalhos copiados, isso aí está claro para todo mundo que é nota 0 para todos os envolvidos. Bom, aí aqui tem a bibliografia, né? Que aí vocês não têm um pai, tem um Papai Noel, né? Porque vocês viram a quantidade de livros que eu postei para vocês no SIGA, não é isso? Sim, senhor. Professor. Se eu coloco também um do Oracle DB, a gente vai usar ele ou vai continuar no SQL Server? Cara, é a mesma ideia lá de fundamentos. Assim, por que eu gosto de usar o SQL Server nas minhas aulas? Porque, do ponto de vista didático, ele é excelente. Por exemplo, a interface gráfica dele, para vocês verem os planos de execução, é excelente. O SQL Server, qualquer um dos conceitos que a gente for ver aqui nessa disciplina, ele implementa. Nem o Oracle e nem o Postgres implementam todos. Por exemplo, o Oracle, ele não implementa a múltipla granulosidade de bloqueio. Entendeu? Tem alguém querendo entrar agora. Deixa eu permitir. Agora, isso não impede que, se você quiser ficar trabalhando com Oracle, trabalhe com Oracle, tá certo? Não tem problema. Não é nem impeditivo. Só quero dizer o seguinte, que todos os conceitos você vai conseguir ver lá no SQL Server, tá certo? Então a ideia é essa. E aí, como tem certos conceitos que a gente vai ver, não tem no Oracle, então tudo que a gente vê vai estar lá no Oracle também, tá certo? Mas se você quiser... E aquele material que eu coloquei do Oracle também, já é... Assim, eu botei um material do Oracle e do SQL Server de controle de concorrência, né, do SQL Server e de log, que é um material mais para quem for CDBA desse banco de dados, tá certo? Então, até nisso eu já estou pensando, pô, tem alguém que vai se motivar, vai querer CDBA, vai trabalhar com Oracle, tem aquele material que é excelente, certo? Para entender como é que funciona o Oracle. Bom, então aqui na bibliografia, os 2 livros textos são esses 2 primeiros aqui, são excelentes esses 2 livros, tá certo? Esses 2 livros, eles cobrem tanto a parte de fundamento de banco de dados como a parte de SGBD, certo? E tem muitos tópicos interessantes, tá certo? Do Ramakrishna, principalmente, que ele já fala de mineração de dados, salvo engano, tá certo? Então, é bem interessante. O do Garcia Molina é aquele livro clássico de quem realmente vai trabalhar com a área core do banco de dados. Né? Como é que as coisas são implementadas dentro de um sistema de banco de dados. Também é excelente, recomendo. E aí aqui eu coloquei 3 livros, né? Que são para aqueles caras, para aquelas pessoas... cadê? Esse aqui, esses 2 aqui, que dizem respeito ao ajuste de performance do sistema de banco de dados. Então, é uma área, né, muito crítica para quem trabalha com banco de dados. Então, tem DBA especializado nisso, e é os DBAs que ganham mais dinheiro, porque é eles que dão resultado imediato, né, para a empresa, reduzir o tempo. Uma consulta, vocês vão ver que a gente vai executar a consulta lá que vai estourar a área de disco na minha máquina. Porque eu tenho tanta operação escrita lá que ela estoura, apesar de só ser uma consulta, estourar a área de disco. Tem consultas que podem demorar dias. É uma consulta que demora um dia. Você reduzir para ela ser executada em 15 minutos, isso é fantástico. Tá certo?
A gente tinha um processo, nesse projeto aí que a Laura está participando também, um processo de carga de dados da RFB, para a Secretaria de Fazenda do Maranhão, que ele estava durando, se eu não me engano, 4 dias, certo? A gente conseguiu reduzir isso, se eu não me engano, para média de 40 minutos. Então, essa é uma área realmente muito legal de se trabalhar. Então, tem esses 2 livros aí, tá? São livros clássicos na parte de ajuste de performance, e tem um outro que era para estar perto deles, mas eu não sei porque que eu botei aqui, ó. Que tem a ver também com ajuste de performance, mas ele é muito focado na linguagem SQL, tá certo? Eu vou mostrar para vocês que, dependendo da consulta, do código SQL da consulta, você tem uma diferença gigantesca em termos de performance, tá certo? E para isso você tem que ter algumas dicas, né, assim, algumas diretrizes para você descobrir esses problemas. Tem um trabalho inclusive foi um trabalho de mestrado desse aluno que eu estou dizendo, de doutorado, que está trabalhando com recuperação de banco de dados em memória principal, que é uma ferramenta que ele recebe como entrada um código SQL e ele vai refatorar aquele código SQL para gerar um código mais eficiente, tá certo? Durante o curso eu mostro os resultados dessa pesquisa, que foi bem interessante, tá certo? Então esse livro é interessante para quem for trabalhar muito mais fazendo consultas SQL. Então, você conseguir refatorar para... Ou então vai chegar na empresa e viu série de consultas lá, porque a coisa mais comum você vê é consultas absurdas, pessoal. Então, trabalhar com isso também é bem interessante. Tem esse livro aqui, que é um livro clássico de controle de concorrência, tá certo? Esse eu não consegui disponibilizar, porque eu não tenho o PDF dele. Então, do 1 ao 4, não, do 1 ao 4, eu disponibilizei no SIGA, tá certo? E esse de refatoramento também eu disponibilizei lá no SIGA, tá certo? Bom, tem o meu livro, que eu disse que as 2 primeiras maiores notas eu vou dar de presente, tá certo? Mas se alguém quiser procurar lá na Amazon, vocês vão encontrar. Que trabalha com gerenciamento de transação em sistema de banco de dados múltiplos. Bom, tem esse também aqui, esse 8 também é muito interessante, mas é um livro caro, tá certo? Mas serve como referência para vocês, que é um livro que ele mescla um pouco do 2, que fala da área core do banco de dados, com a parte de refatoramento e ajuste de performance de banco de dados, tá certo? Então esse livro 8 também é bem interessante. E esse 9 é o livro clássico, que muita gente utiliza, tá certo? Mas, assim, é um livro que é mais... Poderia ser um livro texto também, né, para SGBD, mas eu acho que é um livro mais superficial do que esses 2 aqui. Por isso que eu prefiro usar esses 2 aqui, tá certo? O do Ramakrishna que eu postei para vocês foi a versão em português, tá certo? Para facilitar a vida de vocês, se eu botasse os 2 em inglês, acho que pouca gente ia se interessar em estudar por eles, tá certo? Mas o do Garcia Molina, tirando do Ramakrishna, os outros estão todos em inglês, tá certo? E esse do Ramakrishna aí já é bem completo também. É muito bom. É completo. Muito bom. Exatamente. E aí... Oi? 2 dúvidas na seção 5 de avaliação. Certo. Sobre o cálculo da média. O senhor disse que vai ter uma AP e 2 APs, né? Aí a segunda AP vai ser composta pelo peso 2 da lista de exercícios. Da lista. Mais o trabalho. Mais o trabalho prático. Aí isso. É a AP2. Aí a AP1... Isso. É só a lista de exercícios. É só a lista. Mas aí essa lista de exercícios, por exemplo, eu vou passar desafios, por exemplo, se você tirou, aí um desafio vai valer meio ponto na lista de exercícios, na lista da primeira AP. Então a tua nota vai aumentar, sei lá, de 8 para 8,5. Entendo. Aí, no caso, no final, vai ser somado a AP1 mais a AP2 e dividido por 2? Uhum. Ah, sim, entendi. Pessoal,
existe então eu já falei isso para o Pablo, né? Existe a recepção dos ingressantes lá do curso de computação, mas eu acho que o pessoal nunca mostrou para vocês o manual do estudante da UFC, mostrou? Porque esse é um problema sério, assim, sério no seguinte aspecto, alguns alunos acham que eu que estou inventando esse sistema aqui, mas esse é o sistema da UFC. A nota da UFC é, primeira P, você pode fazer quantas provas você quiser, segunda P, a mesma coisa, você faz a média dessas duas notas, primeira P, que é primeira avaliação parcial e segunda avaliação parcial. Se o cara tirou nota maior ou igual a 7, ele não vai para a final. E quem tirou de nota maior do que 4, que está lá no manual, é nota maior do que 4 e menor do que 7, vai para a final. Entendi. Então, quem tirou de 4 para baixo não vai nem para a final, entendeu? Então, esse é o sistema da UFC. Eu não estou questionando, estou só tentando entender por que o texto ficou um pouco... Não sei. Aí, assim, a gente vai se dividir em grupos, né? As listas podem ser feitas pelo grupo? Isso. Tanto as listas, eu não coloquei aqui. Ah, pronto, botei, tá aqui, ó. A resolução das listas, ó, sim. bem como a implementação do escalonador para ser feito por grupos de até 3 alunos. Então, a sugestão é, vocês criam um grupo, 3 alunos, aí esse grupo pode estudar a disciplina, aí vai fazer a primeira lista, fazer a segunda lista e o trabalho de implementação. Aí a gente vai fazer aquele esquema de montar a equipe e mandar por e-mail? Isso. Beleza, a gente já pode fazer isso? Já, né? Pode, vocês não precisam me dizer quem é a equipe. Entendi. O seguinte, quando vocês forem me entregar a primeira lista, aí tem lá uma equipe lá de 3 alunos. Não significa que na segunda lista aquela equipe vai se manter, vocês podem trocar. O que eu estou dizendo é que a minha sugestão é essa, porque como cria uma afinidade com o grupo, é mais interessante, porque ao longo do curso vocês vão estudando junto e resolvendo as listas e fazendo o trabalho de implementação junto. Tá certo? Tanto que em fundamentos teve gente que fez a primeira lista com um grupo, depois fez o trabalho com outro, mas aí isso não me interessa, entendeu? Entendi. É decisão de vocês. No caso, eu estava reparando que na lista de alunos, tem 3 alunos, e fica uma pessoa sobrando. Então, no caso, um grupo vai ter que ter 4 pessoas. Isso é possível? Pode ter, é sim. É porque eu estou interessada. Independente, às vezes teve gente que no semestre passado perguntou, professor, pode ser de 4? Pode, eu não quero que seja todos os grupos de 4, porque às vezes até dificulta o trabalho do próprio grupo, entendeu? Mas assim, não é, só pode ser 3, entendeu? Se você achar que vai precisar de uma equipe de 4, não tem problema. Pronto, essas assim, obrigada, professor. Tá bom. Bom, pessoal, então com relação à bibliografia, inclusive lá, então coloquei livros a mais, né, como alguém mencionou aí do Oracle. Botei um do SQL Server, que também pode ser usado na nossa disciplina, né, que da parte de controle de concorrência e de recuperação é muito bom. Aquele material do Oracle que coloquei, para quem quer fazer certificação, é bem interessante, viu? E coloquei um lá, que é assim, tipo um guia de como se tornar um DBA, né? Então, é interessante para vocês, sei lá, ver dicas, né, de alguém que conseguiu ser DBA, o que é importante na carreira de um DBA, certo? Para quem não quer ir para a carreira acadêmica, quer ser DBA. Tá certo, pessoal? Ok. Certo, professor. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, comentário? Só quando o senhor vai começar a postar as primeiras aulas? A partir dessa semana, na próxima? Não, eu já quero postar essa semana. Essa semana, né? Aí você vai colocar o link da playlist no Cigar, certo? Vou. Então, ó, toda a minha comunicação vai ser lá pelo SIG. Então, toda vez que eu for postar uma aula, eu digo, ó, a primeira aula
já está no YouTube e mando o link. Tá certo? Tá ok. Então, assim, não se preocupe, tudo da disciplina eu vou postar lá no Siga para vocês. E aí, amanhã eu já posto os slides. Professor, Oi? só para finalizar, ainda assim, para eu ter realmente uma ideia de como vai ser a disciplina no geral, porque assim, eu vim com a ideia, porque eu lembro que em Fundamento de Banco de Dados, você repetia muito que a gente ia ver, isso é que a gente vai ver em SGBD, e geralmente eram coisas muito difíceis, as mais avançadas. Aí eu fiquei muito com essa ideia de que SGBD ia ser muito difícil, e como Fundamento de Banco de Dados foi muito, muito, muito prático, nem tinha avaliação, era trabalho, né? Aí eu vim com a ideia que também ia ser do mesmo jeito, só que olhando o seu plano, parece que ela vai ser mais teórica, já que são avaliações, aí dá a ideia de que é mais teoria do que prática. A gente não iria, então, implementar tanta coisa quanto em fundamentos. E é assim que vai ser mais teoria mesmo? Não. Ou não? Cara, é o seguinte, essa disciplina, a ideia dela é dar a base para quem quer ser DBA, tá certo? Então, DBA não é aquele cara que vai ficar trabalhando só com conceitos, com teoria. Ele precisa da teoria para quê? Por exemplo, eu tenho uma consulta que está demorando um dia. Né? Aí ele olha o plano de execução e vê que essa consulta tem uma junção entre duas tabelas e que ele está usando um algoritmo chamado hash join. Tá certo? Aí eles, esse algoritmo tem um custo maior do que um outro algoritmo que eu conheço, que se chama merge join. Bom, mas para eu forçar, né, que o sistema de banco de dados execute esse algoritmo merge join, eu precisaria que ter as duas tabelas ordenadas fisicamente pelo atributo de junção. Pois é que eu lembro que na disciplina de fundamentos, quando eu até perguntei uma vez sobre junções e tudo, e você até chegou a falar e explicar que é um problema NP não completo, que é difícil e tal. E aí, mas você falou que a gente não precisava se preocupar, porque independente da ordem que colocasse no SQL, quem ia decidir era o SGBD e que ele já ia otimizar isso para a gente. Aí, então, um DBA, ele já vai usar esses, por exemplo, Oracle ou SQL Server, ele já vai usar essas coisas. Então, aí, quando que ele tem controle sobre isso? Qual algoritmo está usando? Pronto. É isso que eu estava tentando explicar agora. Então, tu tem lá uma consulta que demora um dia, é uma junção de duas tabelas, ele está executando o hash join, mas lá no SQL Server, você tem a opção de dizer o seguinte, eu quero que você execute o merge join. Só que, se as duas tabelas não estiverem fisicamente ordenadas para o atributo de junção, o que é que ele vai fazer? Ele primeiro vai ordenar as duas tabelas, que o custo é altíssimo, para depois fazer o merge join. Então, era melhor ele ter feito o hash join, que foi a decisão inicial dele. Tá certo? Bom, mas aí tem uma outra estratégia, né? Porque o cara que fez bem SGBD comigo, então ele vai identificar o seguinte, bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar dois índices primários, né? Um para cada tabela, onde a chave de busca vai ser o atributo de junção dessas tabelas. Quando eu crio um índice primário, o que é que vai acontecer? A tabela vai ser fisicamente ordenada pelo próprio SGBD automaticamente. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que ele cria a tabela no formato de AVB+. Quando você faz isso e manda executar a consulta, sem dizer nada, né, qual o algoritmo que ele vai executar, ele vai escolher o merge join, que é mais eficiente do que o hash join. Tá certo? Então, o que vocês vão ver aqui nessa disciplina são conceitos que vocês vão utilizar na prática para resolver problemas de performance do sistema de banco de dados. Então, assim, se você perguntar, professor, diga aí, assim, o objetivo geral da disciplina é vocês entenderem como funciona o sistema de banco de dados para que vocês consigam tomar decisões para otimizar, tá certo? Aplicações que estão rodando sobre esse sistema de banco de dados. Como essa que eu falei, tá certo? Eu estou com
o mesmo caso, né? Se eu, uma consulta com a junção de duas tabelas, eu não lembrava do merge join, mas eu vou criar um índice secundário em uma das tabelas, onde a chave de busca secundária é a chave de busca, o atributo da condição de junção. Ele vai usar um algoritmo mais eficiente, certo? Que é um nested loop join utilizando o índice, que vai ser mais eficiente do que um hash join, certo? Então, a ideia é essa. Eu diria que é extremamente prática a disciplina, por quê? Porque é como o DBA, é a base para o DBA trabalhar. Então, tudo que a gente for ver, a gente vai fazer experimentos para mostrar que é exatamente aquilo que eu estou falando, tá certo? Então, assim, desse ponto de vista, é extremamente prático. Talvez você ficou preocupado com a história da enumeração da junção, mas eu não vou cobrar de vocês na prova, prove que o problema de enumeração da junção é um problema NP difícil. Não, eu vou só dizer que é um problema NP difícil, por que ele é NP difícil, para vocês saberem o seguinte, bom, quando eu tenho consultas com muitas junções, a tendência é que essa consulta tenha uma performance baixa. E aí você pensar numa estratégia para evitar isso. Entendeu? Então, eu diria que ela é eminentemente prática nesse sentido. Entendi. Acho que todas as minhas dúvidas, agora ficou muito claro. As minhas dúvidas é porque eu pensava que todos esses servidores de banco de dados, tipo Oracle, SQL, Server, eles já iam implementar a melhor heurística e eles já iam escolher para você a melhor forma de realizar aquela consulta que você quer e você não ia ter controle depois que você escreveu o SQL. Só que aí agora eu entendi que ele não escolhe o melhor plano de consulta sempre, né? Você ainda pode otimizar isso, né? Isso, exatamente. E outra coisa, Márcio, se isso fosse verdade, que tu estava falando, verdade sim, no sentido, se isso realmente acontecer um dia, os DBAs vão perder o emprego, mano. Agora eu entendi. E DBA quem ganha... e DBA é quem ganha mais dinheiro nas empresas, porque, macho, qualquer outra área de TI precisa do banco de dados. Entendeu? O banco de dados está lento, meu amigo. Mas esse negócio da inteligência artificial que você estava falando, ele vem para já decidir isso, né? Também com a inteligência artificial decidir esse plano ou não? Pronto, não conta para nenhum DBA não isso, macho. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, essa semana eu estou querendo ainda gravar 2 aulas para vocês, tá certo? E aí, assim que eu gravar essas aulas, eu mando os links para vocês via Siga, certo? E na próxima quarta a gente tem o nosso próximo encontro, tá certo? Outra coisa, pessoal, eu tinha até proposto na disciplina passada, se vocês quiserem criar um grupo de vocês e me incluir de WhatsApp, podem me incluir, tá certo? Eu coloquei, até esqueci de comentar isso. Na questão do atendimento, né, de ser durante os encontros semanais, isso não é bem verdade, porque vocês podem passar dúvidas para mim via e-mail e se criarem esse grupo, pode ser também via esse grupo, tá certo? A gente não me incomoda. Professor, a gente jogou aqui um chat do WhatsApp para a galera entrar. Se a galera tiver à vontade para o professor entrar, alguma objeção. É isso que eu estou dizendo. Vocês vão discutir dentro desse grupo do WhatsApp, aí depois você me diz, professor, se eu for aceito. Não, professor, se eu for aceito. Eu não vou me incomodar de forma alguma, pessoal. É porque a vantagem do WhatsApp é que, às vezes, a comunicação é mais rápida. Porque e-mail, porque às vezes, no final de semana, eu não fico olhando e-mail todo o tempo. Isso seria ótimo. Nossa, muito obrigada. Eu gostaria, particular. Não sei se a galera... Pois é, vocês veem e vocês me dizem. Seria bom mesmo. Pronto, aí vocês passam um e-mail para mim, que eu passo meu celular, aí vocês me incluem no WhatsApp. Inclusive, se nós passarmos de FBD, tá bom? Não tá dando para te ouvir direito, Daniel. Nós passarmos de sim, FBD, um grupo do WhatsApp, facilitava bastante a comunicação. Pronto, podem criar, tá certo? E se quiserem me incluir, podem me incluir. E qualquer coisa, para facilitar, eu envio o link pro senhor, professor, qualquer coisa. Tá bom, tá bom.
Laura, tá aí o link no chat. Não sei se tu já entrou. Sim, já entrei. Bom, É bom que fica mais mas beleza, organizado então, pessoal. também. Pois um bom resto de semana para vocês e até a próxima quarta. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode me mandar por e-mail também, viu? Tá bom, professor. Bom resto de semana, professor. Obrigado. Falou, Boa noite. pessoal. Grande abraço. Boa noite. E se cuida, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Valeu, até mais.